Bem-vindos ao Belloricast, o podcast do Bellori News. Fala pessoal, nesse episódio do Belloricast falaremos sobre o mercado das lives musicais e como elas influenciaram e ainda influenciam o meio cultural em meio a essa pandemia. E hoje nós resolvemos deixar o próprio convidado se apresentar. Fala com a gente, Maurício. Meu nome é Maurício Guilherme Silva Júnior, sou professor, pesquisador, jornalista e músico, né? Porque eu sei que a parte da entrevista aqui vai ser realmente ligada a esse universo. Sou pianista, já tive uma banda, a Cinco Rios, e sou muito ligado ao universo da crítica musical também. Enfim, música é algo que a gente precisa para viver, né? Então, respiro diversos gêneros, assim como eu respiro ar. Então vai ser um prazer poder falar sobre música, sobre crítica musical, sobre esse universo aí. Bacana demais, Maurício. Já de antemão aqui, né, a gente te agradece, né, pela atenção, né, todo o carinho que você tem aqui pela gente. Então, eu gostaria de te perguntar primeiramente, Maurício, você uma visão mais de espectador. Como você vem enxergando esse processo de lives, né, tanto das bandas mineiras quanto, né, de todo o meio cultural, como espectador, assim, o que você tem achado, assim, né, na sua visão? Você acha que está sendo agregador, assim, para o meio cultural? Como você enxerga isso? Olha bem, eu vejo por dois lados, eles são quase que antípodas, quase que paradoxais. Tem um lado que eu acho interessante, que é de a gente poder lidar, inclusive com algumas das lives que eu particularmente achei as melhores, que são as lives mais intimistas. Aquelas que a gente consegue reconhecer um pouco da intimidade do artista, não no que não interessa, eu estou falando de arte mesmo. Mas eu estou falando de, por exemplo, como a live do Caetano, perceber aquele contato dele com os filhos, num ambiente ali, que é o território dele da leitura, dos discos, a apresentação de uma série de nuances assim, que a gente acaba por perder no palco convencional. Porque no palco convencional a gente está falando de uma estrutura toda pensada, artística, cenicamente para estar ali. Então essas lives intimistas, e eu citei a do Caetano, mas houve outras, inclusive fora do Brasil, né, muito interessantes assim, sobre esse aspecto de a gente perceber a intimidade do compositor, da compositora, da intérprete, do artista em si, naquele universo tão importante para ele, assim. Estaria no Brasil também a Adriana Calcanhoto, que não só lançou um disco na pandemia, chamado Só, né, Canções da Quarentena, uma coisa assim, mas que fez uma série de gravações, por exemplo, que era algo que ela jamais havia feito. Ela que é uma artista bastante experimental, assim, e gosta de testar coisas, comentando as canções dela, né? Então, nesse sentido, eu acho que as lives foram muito interessantes. E eu vi amigos e amigas que, não, live, não gosto disso, não quero saber disso. Criticamente, eu não. Eu e a minha esposa, a gente viu várias lives, a gente curtiu algumas, inclusive algumas gigantescas, como a do Skank aqui, né, em pleno Mineirão, com um drone e tal. Mas essas não foram, apesar de eu ter achado uma live interessante e tal, não foi a que eu mais gostei, justamente pelo universo do intimismo, da intimidade com o artista. O outro lado que eu queria falar dessa história é o lado de uma espécie de demonstração de poder, que eu acho vazia, assim. Alguns, principalmente do sertanejo universitário, alguns artistas, que eles não estavam só interpretando música, havia ali uma exibição do próprio poder financeiro, do próprio poder econômico, e de uma espécie de poder também de eu consigo reunir 7 milhões de pessoas assistindo a minha live. Confesso que eu não fui um deles, inclusive. Jamais seria. Mas não estou fazendo aqui uma crítica ao gênero, que realmente não é meu território, mas não é isso. É uma crítica às lives como um território de exibição de poder. A superficialidade básica do universo da fama, que não agrega nada à própria estrutura cultural, da estética, da música, e que, claro, eles não têm culpa de as pessoas acessarem aquela live, mas você vê na própria estruturação da live que não tem nada de íntimo, que não tem nada de natural, que não só pelos patrocinadores, que também algumas boas lives tiveram muitos patrocinadores, mas principalmente pela ideia de que eu posso,
Se eu loto um estádio com 30 mil pessoas cantando o meu hit popular, aqui também eu sou poderoso. Isso eu achei, assim, não acho que isso vá significar nada do ponto de vista de uma espécie de história da música para esse momento. Acho que realmente essas lives no Brasil e no exterior, em que a gente conseguiu fazer parte de um momento muito único na vida dos artistas, é que realmente foram significativos. Então, bacana demais, Maurício, o que você falou. Chamou atenção, né, ao poder, assim, né, muito exacerbado, assim, dos artistas. Levando um pouco para esse lado, qual que você acha que vai ser o impacto disso? Tipo, no pós-pandemia, você acha que as lives ainda terão um espaço, assim? Você acha que a live vai participar da grade de um evento? Você tem uma percepção sobre isso? Claro que é um exercício de futurologia, mas eu acho que o que eu vou propor aqui como um exercício de visão no horizonte não vai ser muito diferente disso, não. Acho que vai ter uma diminuída bastante significativa, ainda mais, né, com a chegada de uma vacina ou com uma segurança maior, realmente, de que não estamos correndo risco. As pessoas vão querer aglomerar, vão querer voltar aos shows, o que é ótimo, né, também. Né? Se a gente tiver com segurança, se tudo tiver passado, voltar ao show, voltar aquele calor, aquela estrutura, voltar aquela relação com milhares de outras pessoas que ali amam aquele tipo de som, aquele tipo de arte, isso vai ser maravilhoso. O que eu fico torcendo para acontecer, então, só respondendo de modo direto, nesse sentido, eu acho que vai ter um esfriamento mesmo. Eu acho que as lives, elas podem significar, em alguns momentos, uma espécie de lugar para que os artistas se comuniquem com os seus fãs, com os seus públicos, sobre coisas que estão fazendo. Então, por exemplo, uma live mensal de um artista ou de uma artista tal, em que ela vai falar de alguns movimentos da própria carreira. Eu acho que isso pode ser interessante. E aí sim, num universo ali mais íntimo, né? Mais um violãozinho, uma coisa. Eu acho que isso pode ser bem interessante, acho que pode acontecer. Mas não uma substituição dos shows convencionais. Acho que há um esfriamento natural em relação a isso. O que eu fico torcendo para acontecer é algo que eu vi no início da internet. O Caetano Veloso fez isso, que eu já citei aqui, que é uma espécie de work in progress, que eu acho muito interessante. Por exemplo, o artista vai gravar um disco ou vai gravar uma série de singles, ele usar o próprio espaço no estúdio ou o próprio espaço que ele tiver assim, de inspiração, com pequenos momentos, que não sejam lives direto, mas às vezes ao vivo, para que ele fale, olha, hoje eu estou com a dificuldade aqui, já compus parte da letra, mas tem esse outro trecho. Mostrar a interatividade, mostrar a interação dele com os músicos, dele e dela, né, claro, com os músicos no estúdio, o modo mesmo como é gestada um princípio estético ali, um CD, um disco, uma exposição de fotos, que seja. Isso eu não sei se vai acontecer, mas eu gostaria que acontecesse. Eu acho que esse território aberto pelo lugar das lives na relação entre públicos e artistas, ele poderia ser ocupado por algo mais experimental e que misturasse essa intimidade, como eu disse, com essa ideia do work in progress, desse trabalho que vai se construindo aos poucos e que pode ter maior presença dos públicos. Eu gostaria que isso acontecesse com alguns, principalmente os artistas, né, que eu admiro. Seria maravilhoso. Isso já aconteceu, como eu disse, no caso do Caetano, como algumas bandas, mas que acabam por se transformar em produtos, assim. Um DVD que você comprava, hoje quase ninguém compra, eu ainda sou um comprador inveterado de todas essas mídias, mas que você comprava com uma espécie de documentário sobre aquele processo. Mas eu estou falando disso, que isso pode continuar sendo feito, mas eu estou falando disso ao vivo mesmo, em live, sabe? Ele vai para o estúdio agora, vamos ouvir um trechinho do ensaio daquela música? Claro, sem mostrar demais e tal, mas seria muito interessante que isso acontecesse ao vivo, por meio de lives. Isso eu não sei se vai acontecer, mas fico torcendo para tal. A gente conversou com o Henrique Chaves, que é o sócio fundador do Planeta Brasil, e ele comentou que, na visão dele, não existe comparação da experiência entre o show ao vivo e as lives. Eu queria que você falasse para mim se você, além do intimismo que você já comentou, você vê outras semelhanças nessa questão de experiência, até que ponto as lives podem trazer um pouco dessa cara de show para dentro da casa das pessoas. Eu acho realmente que, eu concordo com o Henrique, que
são experiências estéticas, pessoais e sensitivas completamente distintas. Acho que tem muito pouca proximidade. A única coisa que aproxima ali é um repertório, são aqueles artistas e com seus públicos, mas é outra lógica, né? Assim, a própria natureza de você pagar um ingresso, sair de casa, conviver pessoalmente, observar outras pessoas que estão ao seu lado, às vezes comentando coisas com as quais você concorda, das quais você discorda. Ou seja, não é só a banda no palco, você vendo eles ao vivo. Tem todo um território de sensações sensoriais, assim, um território sensorial que é muito distinto. Então, assim, eu acho que, literalmente, as lives foram importantíssimas e ainda são importantes porque vivemos um momento de pandemia, uma crise terrível, e isso é fundamental, inclusive, que as pessoas vejam a importância da cultura para a vida, né? Portanto, que a música, e principalmente nesse momento a ciência, elas foram práticas humanas fundamentais. Então, nesse momento em que estamos ainda, eu pelo menos ainda estou em casa, em função de uma crise mundial de saúde, eu acho literalmente fundamental que as lives tenham cumprido esse espaço para suprir uma lacuna bastante significativa também da nossa experiência estética, das nossas necessidades sensoriais e por aí vai. Agora, ao vivo, tudo se redefine, né? Assim, o artista no palco, os cheiros, um suor na testa das pessoas, o grito ao vivo, ou se não tiver o grito, se for, por exemplo, música erudita ou jazz, aquela própria capacidade das pessoas ali de elas ficarem quase que num silêncio profundo e aí comungarem do silêncio nesse momento, é tudo muito único, é tudo muito particular. Então, é por isso que eu acho que os shows eles vão voltar a substituir o que foi ocupado agora pelas lives, mas eu acho que as lives poderiam ocupar espaços que jamais existiram, como é esse exemplo que eu dei na questão anterior que vocês fizeram, sobre o work in progress por aí. Mas eu acho, realmente, concordo com o Henrique, são experiências completamente distintas, que cada um supre um determinado tipo de, vamos chamar de necessidade estética e sensorial, mas completamente distintas. Você falou de continuidade, de propor uma coisa diferente depois do final da pandemia, até pelos empregos que as lives estão gerando agora, que a gente conversou também com o intérprete, que está assim, na correria, está sendo disputado para estar trabalhando em lives aí. E às vezes a gente pensa em arte, na música como arte, mas os outros tipos de arte eu acho que também artes plásticas começar a fazer um trabalho maior, assim, até para divulgar o próprio trabalho deles mesmo nas lives e fazer isso crescer ainda mais com um formato totalmente diferente. Agora, Kim, de toda forma, até nesse sentido, se algumas pessoas passaram a ter, né, uma demanda maior, a maior parte da indústria da música ficou em casa, né? Então, assim, concordo que nesse universo das lives abriu-se a porta e as janelas, abriram-se as janelas também para um determinado tipo de profissional, aquele que, concordo, que vai lidar, né, com alguns projetos ali online, virtuais, mas é inclusive uma questão importante de a gente pensar, né, assim, o tanto que a gente vive num país que não investe em cultura. E foi muito triste ver, por exemplo, e eu vi mais de um colocando seus instrumentos, que são instrumentos que eles compraram ao longo de uma vida inteira, à venda, porque são instrumentos mais caros, porque eles não tinham mais fonte de renda nenhuma. O que eu concordo totalmente com o que você falou é que, de um lado, essa indústria com shows ao vivo, ela pode voltar a funcionar, já que não temos nenhum tipo de recurso governamental mesmo, né? Assim, há, na verdade, uma tentativa de cercear agora, principalmente nesse governo atual, completamente as possibilidades de investimento à cultura. Então, é uma forma de essas pessoas voltarem a comer, voltarem a sobreviver, voltarem a sorrir, que se abra também, ou se mantenha, né, esse outro território para uma parte dos profissionais que acabaram por ser requisitados aí nesse período da pandemia. Talvez por meio dessa ideia, né, que eu dei de novos formatos mais experimentais para o work in progress. Mas concordo contigo, mas é bom a gente lembrar também que, com a falta de shows, sei lá, acho que a maior parte das pessoas que estão por trás da indústria da música ficaram sem nada, né? É terrível isso.
Até, você tocou nesse assunto também, Campos, a gente entrevistou um locador de som, né? Até um Sim, amigo meu sim. lá da minha cidade, então ele realmente, ele relatou isso, que ele está tendo que, tipo, ele vendeu alguns equipamentos dele, assim, e começando a investir em algum mercado de venda, assim, procurando uma outra renda, porque realmente esse setor de locação, né, até a galera ali do backstage, realmente, igual você falou, eles são muito defasados, né? Não tem o que fazer, né? Assim, não tem o que fazer. Imagina, você trabalha com X. X não está permitido, você vai fazer o quê? Y. É difícil, né? Você recriar. A gente acaba recriando porque o brasileiro nessa hora é impressionante. A gente é muito lutador, mas é muita gente que sofre, né? Assim, com a escassez completa da sua força de trabalho. Hum. Terrível. Todo esses eventos, eu acho que eles despertaram um pouco tipo da transmídia assim também, sabe? Eu acho que a equipe de marketing assim dessa galera teve que trabalhar dobrado, né, para nessa pandemia Verdade. para atingir o máximo de pessoas possíveis, assim, porque você vê que uma interação ali no Twitter que vai te levar para o YouTube para assistir uma live, é da live que vai te levar para o QR Code no Facebook para assistir outro conteúdo, né? Então eu acho que essa área assim do marketing ela foi bastante usada e excluída. Você concorda comigo nesse aspecto? Concordo integralmente. Só comentando aí nesse sentido, que é disso que eu falo quando eu digo que há possibilidade para uma experimentação ligada ao território e as potencialidades das lives, e você, né, adiciona um elemento nessa história, que é a construção ou de narrativas transmediáticas de marketing para divulgação, para que seja, ou eu diria também acrescenta-se a possibilidade de narrativas transmediáticas do ponto de vista estético, para que, ainda mais hoje, que as mídias físicas são tão deixadas de lado, principalmente no Brasil, não em outros países, como o Japão, por exemplo, que compram CD e LPs do mesmo modo, mas para pensar outros formatos, tanto digitais quanto analógicos, para ampliação das narrativas, por exemplo, de um lançamento de singles ou de um novo disco. Assim, se a gente pensa no YouTube, uma série ali, vamos imaginar o lançamento de um disco, né? Mas no YouTube, o comentário da banda, ou do artista, ou da artista, sobre o faixa a faixa, ou uma faixa por dia, ou falando como foi um determinado tipo de gravação de clipe, ou que seja. Nos shows, nós já temos essa possibilidade do convívio normal, mas também coletivas de imprensa, ou pensar intervenções artísticas, performances, que sejam também que haja também a cobertura, por exemplo, por lives ou por equipes específicas, enfim, a pensar não só para divulgação, mas também para a própria criação estética. Uma série de projetos de narrativa transmídia são realmente uma realidade, e esse comentário vai ao encontro, né, Gabriel, do que eu havia falado, assim, Sim. tentar imaginar o ambiente das lives como uma das perninhas desses projetos transmediáticos que podem ser categoricamente riquíssimos, né? Podem ser muito ricos e interessantes, tanto para a experiência do artista quanto para a experiência dos públicos. Sim, totalmente. Eu acho que isso tende a crescer bastante, não só em eventos musicais, né, mas empresariais também, né, tipo ações, né, igual a gente tinha citado. Claro. Novos modos, inclusive, de monetização do produto Sim. chamado arte, claro. Nós precisamos de pensar nisso também, né? É uma indústria, como a Camila bem disse, assim, há toda uma indústria e empregos que dependem desse território. Então, se isso não tiver prejuízo para a própria obra artística, para os próprios conteúdos estéticos, nossa, eu não vejo mal nenhum, tanto do ponto de vista empresarial ou de marketing, quanto do ponto de vista das repercussões estéticas que essas intervenções podem ter. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Maurício, muito obrigado pela sua participação. E para você que está ouvindo, obrigado pela sua companhia. Não esqueçam que estamos também no YouTube e no Instagram, no @BelloriNews. Até a próxima.